Fala galera, estamos aqui refazendo o vídeo, né? Tivemos um probleminha em relação ao áudio e vamos estar aqui regravando esse vídeo aqui maravilhoso sobre o tema pontuação que sempre cai em concurso e em seleção. E você é meu convidado mais que especial. Vocês estão observando, a qualidade da câmera está melhor. Tentamos melhorar nosso áudio aqui para a gente cada vez mais produzir vídeos com excelência aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula maravilhosa de sinais de pontuação, tá bom? Peço aí desculpa pelo atraso, foi devido à correria da vida, tá bom? Mas estou aqui regravando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, para quem não sabe, eu sou o professor Leandro Silva, venho há 4 anos preparando pessoas para concursos e seleções, e você aqui é meu convidado mais que especial, né? A vir fazer parte dessa turma, né? Que tem sido de sucesso e aprovações, tá bom? Venha conhecer o grupo de estudo, olha o tanto de aluno aprovado, né, em concurso e seleção, e você pode ser o próximo a fazer parte dessa lista aí maravilhosa, tá bom? Vem estudar com a gente, nosso valor é acessível, nosso material é de qualidade, graças a Deus, com muitos alunos aprovados aí no currículo, né? Show de bola. Eu tenho uma turma, gente, só para professores de conhecimentos pedagógicos e tenho turma também de português para todos os concursos. Tem o pessoal da saúde, pessoal da educação, pessoal da segurança, pessoal concurseiro, nível fundamental, médio superior. O português ele é acessível para todos os concursos e todas as áreas, tá bom? Show. Você também pode indicar pessoas e com essa indicação você ganhar desconto aí na sua mensalidade, tá bom? Então indica aquele amigo, amiga, cremoso, cremosa, né? Conhecido para estudar no grupo de estudo e você acaba ganhando desconto na sua mensalidade, tá bom? E no grupo, gente, a gente resolve provas da sua banca, de outras bancas, o aluno recebe esse simulado, tá bom? É, temos várias vantagens, né? Que é a questão da aula gravada, o aluno recebe a aula gravada, temos as apostilas maravilhosas, que tem sido muito elogiada, né? Já estou aí preparando o volume 2 dessa apostila top, tá bom? Então você não pode perder e ficar de fora, tá bom? Você também pode aí conhecer o trabalho do professor Leandro, quer conhecer uma aula sua. Pode, pode. Você assiste uma aula totalmente gratuita. Se gostar, fique com a gente, mas eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? São 2 estudos por semana, tem aula gravada, aula ao vivo, apostila de português e conhecimentos pedagógicos, né? Simulados, estudo em grupo com pessoas de vários lugares do Brasil, né? Nosso valor é acessível, nosso material, quem prova garante e você estuda sem sair de casa, tá bom? Então vai fazer parte aí dessa galerinha. Show. A conversa tá boa, mas vamos iniciar nossa aula sobre sinais de pontuação para concurso em 1 minuto. Muito bem, agora vamos para a aula, né? A pontuação, né, gente, é o conjunto de sinais gráficos utilizados, né, na escrita para organizar as ideias, indicar pausas
entonações e estabelecer relações entre os elementos da frase, né? A pontuação na língua portuguesa desempenha um papel essencial para garantir a clareza, a coerência do texto. Em provas de concurso, é comum que questões abordem o uso correto dos sinais de pontuação, especialmente em interpretação de texto e reescrita. Ó, gente, preste atenção. Durante aqui a aula, nós vamos revisar algumas coisas que nós já vimos, tá bom? O que eu escuto mais dos meus alunos que dizem assim, Leandro, o que é bom de estudar com você é que você estuda e vai revisando. Isso é verdade, né? Então, isso vai ajudar até você a entender mais o conteúdo, tá bom? Então, vamos relembrar aqui os principais sinais de pontuação. Ponto final indica que a frase terminou. Ponto de interrogação indica que se está fazendo uma pergunta. Ponto de exclamação indica alegria, admiração, surpresa ou espanto. Dois pontos indica que alguém vai falar. Travessão indica que alguém está falando. Vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar palavras. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Reticência indica a suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida, né? Então, cada um desses aspectos aí são importantes e, por incrível que pareça, gente, tem muita gente que termina o ensino médio sem saber utilizar esse sinal de pontuação. Quando vai fazer um concurso vestibular, aí se depara que precisa, né, estudar e tem que correr aí atrás do tempo. Ó, quando a gente vai estudar pontuação, a gente tem que entender que um ponto de exclamação, ele também pode mudar o sentido, tá bom? Então, a interjeição que está lá dentro da morfologia, que a gente já estudou aqui, né? São classes de palavras invariáveis que expressam emoções e sensações, são sempre seguidas de ponto de exclamação. Uma palavra com ponto de exclamação é uma coisa. Ser um ponto de exclamação é outra coisa. Um exemplo, eu tenho uma tia chamada Socorro. Socorro é um substantivo, um nome próprio. Com ponto de interjeição, de exclamação, vira interjeição. Socorro, um pedido, né? Então, um ponto aí pode mudar tudo, ó. Uhul, viva, ai, ui, nossa, uau, olá, oi. Então, a banca, ela pode colocar a palavra e perguntar qual é o sentido que aquela palavra com ponto de exclamação que vira interjeição está sendo abordada, tá bom? Vamos lá. Existem frases interrogativas diretas e indireta. A indireta é quando não aparece o ponto de interrogação. Muita gente acha, gente, que não existe uma pergunta sem interrogação, mas existe sim, tá bom? Quando aparecer interrogação, é uma direta. Quando não aparecer, é indireta. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Frases interrogativas diretas. Provoca diretamente o leitor, né? Possui caráter provativo, né? Provocativo e enfático. A frase interrogativa e indireta são mais sutis, deixam no ar a interrogação, não provocam de maneira tão enfática o leitor. Então, você vê aí que a interrogativa, ela tem algo direto e a interrogativa não tem. E também o sinal de exclamação. Exclamação não, de interrogação, tá bom? Falando ainda sobre isso, né? O discurso direto, ele pertence diretamente ao personagem, né? Pode dizer assim, ó, o anjo disse a Deus: Senhor, encontrei a estrela que chora. Ela chora porque quer ser maior, né? Então você vê aí que o próprio anjo falou. A indireta é quando passa isso para outra pessoa. Vamos lá. O discurso direto pertence a um narrador. O narrador pode ser personagem ou observador ou onisciente, né? Isso a gente estuda lá em narração. O narrador personagem, ele está na história. O narrador observou, ele observa de longe. E o narrador onisciente é que sabe de tudo, né? Então, o discurso indireto pertence ao narrador. O anjo disse a Deus que tinha encontrado a estrela que chorava e que ela chorava porque queria ser a maior. Então, você observa aqui, né, uma referência, né? A questão da vaidade. Então, você vê aí que o discurso direto é a própria pessoa falando e o indireto é como se fosse alguém falando sobre alguma coisa. Quando a gente estuda a pontuação, a gente também tem que entender que existem os tipos de frase. A frase pode ser afirmativa, negativa, interrogativa, imperativa, exclamativa e optativa. E cuidado para não confundir, tá bom? Parece fácil, mas muita gente confunde, ó. Declarativo, negativo, afirmativa. Afirma ou nega, né? Damos uma informação. Eu vou estudar. Afirmativa. Negativa. Eu não vou estudar, né? Interrogativa, fazemos uma pergunta. Você está triste? Imperativa, dá uma ordem ou faz um pedido. Compre este rádio. Exclamativa, expressamos sentimentos e surpresa que alívio, né? Optativa, expressa um desejo para que algo aconteça. Espero que o vento passe logo. Cuidado para não confundir imperativa com exclamativa.
Imperativa é uma ordem, tá bom? Exclamativa é que tem um ponto de exclamação. Faça isso. Isso é uma ordem imperativa, né? Atenção é exclamativa. Então, cuidado para não confundir. Parece fácil, mas se tiver cuidado, acaba perdendo uma questão, entre aspas, relativamente fácil, tá bom? Quando a gente estuda tipos de frase, a gente tem que ter entendimento que no português existe os tipos de orações. Isso está ligado às conjunções e às preposições. Onde é que a gente vê isso? Lá em morfologia, né? Conjunção liga orações. Preposições ligam palavras. Então, existe a conjunção causal, que indica uma causa, porque, que, por quanto, já que, condicional, que indica uma condição, se, desde que, exceto, se, caso, concessiva, que indica uma quebra de expectativa, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, temporal, que indica tempo, quando, enquanto, logo, que, assim que, consecutiva, que é uma consequência, que, tanto que, de forma que, final, que indica finalidade, a fim de que, para que, comparativa, quando compara algo a alguma coisa, né? Como, mais do que, assim como, que, nem, proporcional, da ideia de proporcionalidade, né? À medida que, ao passo que, e conformativas, que é conforme combinado, né? Conforme, consoante, segundo como. Então, aqui você tem que estar memorizando, coloca na tua parede, tá bom? Bate o print, faz o possível, porque aqui você tem que aprender mesmo, tá bom? Tem que decorar, não tem para onde correr. Apesar que a banca, ela nem pergunta quais são as conjunções, ela pergunta mais o sentido. Então, ela coloca lá, quando, da ideia de que, tempo, né? Por quê, da ideia de que, causa. Então, é muito importante você também entender o contexto, tá bom? No português, o contexto sempre é bem-vindo. As preposições também caem muito e a gente precisa entender na questão dos sinais de pontuação, tá bom? De, para, com e a, desde, entre e sem contrapor, sempre serão preposições, ó. Chegou de ônibus, o meio, voltou de Pernambuco, origem, saiu com os amigos, companhia, vivia sem dinheiro, ausência, estuda para ser concursado para ter dinheiro. Discursava para convencer, finalidade. Morava em Praia Distante, lugar. Morreu de fome, a causa. Usava um chapéu de palha, matéria. O carro de Paulo é antigo, posse. Conversaram sobre futebol, assunto. Então você vê aí que a preposição ela pode também pedir a você o sentido e você tem que saber. Bom, aluno meu, não erraria uma questão dessa. No português também, no sinal de pontuação, a gente estuda o aposto e o vocativo, tá bom? O aposto são explicações, resumos ou enumeração, né? Fabiola, a professora de português, foi à reunião. Sempre o aposto ali vai estar, né, depois da vírgula ou entre vírgula. O vocativo sempre vai estar antes. O vocativo tem a função de chamar, tá bom? Ana, preciso falar com você, tá bom? Eu queria que o próprio exemplo é explicativo e não tem dúvida para ninguém, tá bom? Frase, oração em período. Frase é o sentido completo. Oração é uma frase que tem verbo. E o período é uma oração que tem verbo, tá bom? E se encerra ali com um ponto final ou um sinal de pontuação. Frase é toda unidade linguística com ou sem verbo, por meio da qual transmite suas ideias, né? Oração é a frase ou a parte de frase constituída em torno de um verbo ou locução verbal. Período é a frase constituída por oração ou orações, pode ser simples ou composta. Simples quando tiver um verbo, né? Composta por mais de um verbo. Isso aqui, gente, você vê lá na aula de sintaxe. Só lembrando, pessoal, que eu tenho todas essas aulas aqui no canal para vocês, tá bom? O material é só para alunos. Mas aqui, ó, se você colocar lá, ó, vírgula, professor Leandro Silva, vai estar lá para vocês, tá bom? Uma aula maravilhosa, 6 dias eu lancei aí, uma aula maravilhosa sobre o uso da vírgula, e foi muito bom, né? Então, corre lá para você conferir, tá bom? Muito vídeo bom para você arrasar aí na sua prova, tá bom? E também tem vídeo para professor, tá bom? Não só português, como também para professores. Ó, PPP, né, BNCC, LDB, muito concurso aí bom e vídeo bom para você arrasar lá na sua prova, tá bom? Show? Muito bem. Vamos lá continuar conferindo, tá bom?
Muito bem. Continuando. Nós temos que entender também que nos sinais de pontuação vão exigir da gente também a sintaxe, os tipos de sujeito. Tem um sujeito simples, um núcleo, composto, dois núcleos. O sujeito oculto não aparece na frase de forma explícita. O sujeito determinado, quando fica de forma subjetiva. E o sujeito inexistente, quando não aparece, né? O simples, ó, Leandro é professor. Composto, Leandro e Daniel são amigos. Oculto, gosta de café. Quem gosta de café? Ele, né? Eu gosto de café. O inexistente, o indeterminado, né? Fica de forma subjetiva na terceira pessoa do plural. Falaram, disseram, né? Também pode usar a partícula se. E a oração sem sujeito é quando trabalha com verbos da natureza, né? Ligados a fenômenos da natureza, ou também verbos impessoais, tá bom? Na aula de sintaxe eu explico isso aqui bem direitinho. Tudo que não é sujeito é predicado, né? Eu tenho que saber aí qual a diferença de sujeito e predicado. O sujeito é o que sofre ou faz ação, né? E o predicado é tudo que não é sujeito. O predicado pode ser verbal, né? Ana chorou. É uma ação sobre o sujeito. Nominal, quando tem uma característica do sujeito ligada a um verbo de ligação. Maria é feliz, né? E verbo nominal, temos ali o sujeito, uma ação e um verbo. E o que liga esse verbo não é um verbo de ligação, é um verbo comum, tá bom? No sinal de pontuação, a gente tem que entender o que é explícito e o que é implícito. Lembra da aula de compreensão e interpretação? Eu explico isso aqui bem direitinho, né? Explícito é o que está, de fato, escrito no texto. Implícito é o que é sugerido por algumas expressões ou pelo contexto. Então, explícito é o que está nítido, tá bom? Então, Leandro está usando a blusa usando a blusa, né? A camisa do grupo Estudo. Linda, por sinal, né? Inclusive, já vem uma nova aí, tá bom? E o implícito é aquele que está oculto, né? Você não pode dizer que eu estou usando uma sandália, um tênis, um alpercata, ou que eu estou descalço. Por quê? Porque você não está vendo, né? Então, é oculto. Então, expresso é aquilo que a gente vê. Implícito é aquilo que a gente subentende, imagina, né? Agora vamos começar a falar sobre cada um dos pontos finais dentro, cada um dos sinais de pontuação na língua portuguesa. Muito bem, então agora vamos falar sobre cada um dos sinais de pontuação, tá bom? O ponto final é utilizado para encerrar frases declarativas ou negativas, tá bom? O aluno estudou bastante para a prova, tá bom? Um ponto final, termina um período, ponto de exclamação ou um ponto de interrogação, tá bom?
Vírgula. A vírgula é usada para se separar elementos dentro da oração, né? Os principais casos são enumeração, comprei pão, leite, queijo e café. Separação de oração coordenadas e aditivas quando o sujeito for diferente. Ó, João estudou muito e Maria revisou os exercícios, né? Então, para separar aí sujeitos, tá bom? Diferentes. Orações subordinadas, adverbiais, quando iniciam uma frase. Ó. Se estudar bastante, terá sucesso no concurso, né? Então, o advérbio será um intensificador. A gente estuda lá em morfologia, né? Isolamento, o sistema explicativo, o aposto. Explicativo explica, né? Explicativo explica e o vocativo chama, né? A língua portuguesa, por exemplo, exige atenção e pontuação. Atenção, não se usa vírgula para separar sujeito e predicado, tá bom? O aluno que estuda bastante será aprovado. O aluno que estuda bastante será aprovado, tá bom? Então, sujeito e predicado não são separados pela vírgula, tá bom? Fica aí a dica para vocês. 2 pontos. O 2 pontos introduz explicações, exemplos ou citações. O professor disse: estudem bem a pontuação, tá bom? Então, explicações, né? Os 2 pontos, além de introduzir, né, que alguém vai falar, ele também introduz explicações e a fala. Agora preste atenção. O erro que muito concurseiro comete, tá bom? O travessão, ele indica que alguém vai falar, é verdade. Mas ele também não necessariamente precisa ser usado. Eu posso usar aspa. Porém, se eu usar aspa, eu não coloco travessão, tá bom? Para ficar um tipo de citação, tá bom? Se é o travessão, também eu coloco na outra linha, né? Então, aqui, quando eu vou usar a fala da pessoa é, como forma de citação, aí eu coloco as aspas, tá bom? Se for para indicar a fala, aí pula a linha e coloca o travessão. Então, a aspa, ela pode se servir como fala de alguém, tá bom? O ponto de interrogação, para ser usado como uma pergunta direta. Pergunta direta é onde tem um ponto de interrogação, né? Você estudou para a prova? Pergunta direta, né? Eu falo isso, gente, porque também tem a pergunta direta e indireta, tá bom? Eu acho que eu não coloquei, eu não salvei, eu pensei que eu tinha salvo. Deixa eu colocar aqui, viu? Senão eu acabo esquecendo aqui de acrescentar esse material. Só um minuto. Nas minhas palavras, gente, trouxe aqui para vocês um tipo de pergunta direta e indireta. Ó, preste atenção. As perguntas diretas são formas diferentes de solicitar informações. Veja a diferença entre elas. A pergunta direta, é aquela que vai direto ao ponto, geralmente termina com um ponto de interrogação. Pode ser iniciada por um pronome interrogativo, quem, o que, quando, onde, como, por quê. Ou por verbo auxiliar, tá bom? Onde você mora, o que você está fazendo, você gosta de matemática, né? Geralmente a pergunta direta vem com sinal de interrogação, né? A pergunta indireta é mais pólida e formal, sendo introduzida por uma oração principal antes da pergunta. Ela não termina necessariamente com um ponto de interrogação. Gosta de saber onde você mora.
quero saber o que você está fazendo, né? Então, as bancas cobram mais assim, direta, indireta, direta com interrogação, indireta sem interrogação. Às vezes acontece algumas exceções, mas a banca não vai abordar muito isso aqui para você, não, tá bom? Saiba que direta tem um pouco de interrogação e a indireta não, tá bom? Show. Aspas, né, é usada para destacar palavras, citações ou expressões. Ele disse, amanhã haverá prova. O parênteses, gente, ó, parênteses é algo meio chatinho, mas sim, o parêntese também pode ser cobrado. O parêntese é mais para, como se podemos falar, dar uma ênfase, tá bom? A prova de nível fundamental abordará a interpretação de texto, tá bom? Então ela insere e ela também dá uma ênfase. Algumas dicas, né, gente, para concurso, para você arrasar e para não errar, tá bom? Leia atentamente frases e observe a função do sinal de pontuação do contexto, né? Em interpretação de texto, a pontuação pode alterar o significado de uma frase, né? E em questões de reescrita, avalie como a pontuação afeta a coesão e a clareza. Então, você vê aqui que são dicas maravilhosas para você não errar na sua prova, tá bom? Gente, é isso, show de bola, terminamos a teoria. Vai beber água, vai no banheiro, vai comer alguma coisinha. Daqui a pouco a gente volta com o simulado, tá bom? A aula não terminou.
Muito bem. Vamos lá, continuar. Agora vamos para o simulado, né? Show. Leia atentamente a tabela sobre as orações subordinadas, adverbiais, e suas conjunções. Em seguida, a alternativa que contém uma conjunção subordinativa proporcional. Olha que questão maravilhosa, né, gente? Porque, embora, à medida que, para quê? Você vê uma questão dessa, eu digo, meu Deus, misericórdia. Vamos aqui até responder com o pessoal aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, resolver aqui uma questão de concurso. Leia atentamente a tabela sobre as orações subordinadas, adverbiais e suas conjunções. Em seguida, a alternativa em que contém uma conjunção subordinativa proporcional. O aluno vê uma dessa, o concurseiro vê uma questão dessa, já fica com medo, mas calma. Eu aqui vou te ajudar, tá bom? Ó, por que da ideia de causa, embora da ideia de concessão? Para que da ideia de objetividade, finalidade? À medida que o nosso gabarito seria o quê? Letra C, né? À medida que, né? Da ideia de proporção. Português, gente, exige muita dedicação e também sempre observar o contexto, tá bom? Muitas vezes estudamos e não entendemos porque estudamos da forma errada. Então, vem estudar comigo para eu te ajudar para você arrasar na sua prova, tá bom? O gabarito seria letra C e eu queria saber se você erraria ou acertaria. Estamos estudando aqui português para concurso e você pode arrasar na sua prova com o professor Leandro, tá bom? Leia atentamente a tabela sobre as orações subordinadas. Muito bem. Então, primeiro aí, letra C para nós, né? Show. Gente, eu gravei esse vídeo. E vocês acreditam que ficou mudo aí? Estou refazendo aqui o vídeo, né? Leia atentamente as informações sobre preposições e orações subordinadas, adverbiais e a alternativa correta. A preposição para indica uma relação de causa. Não, para indica finalidade. A conjunção embora introduz uma oração subordinada adverbial concessiva. Sim, concessiva, gente, quer dizer quebra de expectativa. Sim, gabarito, letra B. A preposição com expressa a ideia de finalidade. Não, com dá a ideia de companhia. A conjunção se é usada para indicar conformidade. Não, se quer dizer condicional. Gabarito, letra B, para nós. Terceira, o ponto e vírgula é utilizado corretamente em qual alternativa? No mercado, comprei arroz, feijão e macarrão, sucos e refrigerante, frutas e verduras. Sim, letra A, isso. Letra A é o nosso gabarito, porque o ponto e vírgula é uma pausa maior, né? E também ele serve como uma segunda vírgula para falar sobre o mesmo assunto, né? O professor disse, estudem bem para a prova. O que é que está errado aqui, ó? O ponto final tem que ficar depois da aspa, tá bom? A gente estuda isso lá no uso da vírgula, corre lá para conferir. Você estudou para a prova, aqui era para ter uma interrogação. A prova foi difícil, mas todos passaram. Aí não era para estar o ponto e vírgula, era para estar uma vírgula, né? Diante de conjunções adversativas, coloca a vírgula antes. Estudamos na aula passada. Corre aí, né? Para conferir lá no canal. Ó, gente, a gente tem muita coisa boa, tá bom? Muita conteúdo bom. E você pode estar aprendendo, gente, desenvolvendo aqui comigo, tá bom? Vem estudar comigo. Eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Show, show, show. Vamos lá. Terceira letra A. Quarta. Qual frase apresenta o uso correto do ponto final, né? Então, ponto final, essa aí foi fácil, né? De graça. Eu creio que muita gente não erraria essa, tá bom? Vamos lá. Você estudou para a prova? Você estudou para a prova. João estudou muito? A prova foi difícil? O professor disse: amanhã haverá prova. Ó, boa, gabarito, né? Letra A. Por que não é a letra B? Porque está aí dando um ponto de exclamação, né? C é uma pergunta. D é um o professor disse: haverá prova amanhã. Gente, eu vou dar uma olhadinha nessa questão, porque eu fiquei balançado com ela, tá bom? Só um minutinho.
gente, eu fui analisar, né? Realmente o problema dessa tem que estar dentro da aspa e não após. Por isso que o gabarito aí seria o quê? Letra A. Gente, vamos é, ouvirem minha voz, tá bom? Ouvirem minha voz. Deixa eu só fazer aqui uma. Show. Muito bem. Já já a câmera volta, tá bom? Pronto, agora voltou. Top demais, né? Então, gente, é isso, né? Então, quarta letra A. Não é a D. Muita gente pensou que é D, mas é A. Quinta. As aspas são utilizadas para separar orações adversativas. Não. Vírgula. Introduzir uma enumeração de itens. Numeração, vírgula. Indica uma citação ou destaca uma palavra. Aí sim, gabarito letra C, né? Substitui usar vírgula, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu dei uma dor no coração. Né? No caso, substituir usar vírgula só poderia ser o ponto e vírgula. E aí ele ficaria incorreto, né? Dependendo do contexto, pode sim, né? Show, show, show. Vamos aí para a última, tá bom? Uma questão extra. Lê a frase abaixo e escolha a alternativa que corrige a pontuação de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. João disse que Ana, sua amiga de infância, veio visitá-lo ontem. Onde é que tá certo aí? João disse que Ana, sua amiga de infância, veio visitá-lo ontem. Muito corrido, né? C. João disse que Ana, sua amiga de infância, veio visitá-lo ontem. Aí ficou. No começo foi certo, certo, depois atrapalhou tudo, né? João disse que Ana, sua amiga de infância, veio visitá-lo ontem. Pelo amor de Deus. Gabarito letra B, né, gente? João disse que Ana, sua amiga de infância, veio visitá-lo ontem, né? Então, no meu, não erraria essa aí jamais, tá bom? Show de bola. Top, né, gente? Vamos terminar aqui com a frase que diz assim, ó. A persistência realiza o impossível. Provérbio chinês. Persista, porque a persistência é você alcançar o impossível, tá bom? Gente, é isso. Passando aqui para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, porque aqui é igual a Coração de Mãe, sempre cabe mais um concurso, tá bom? Desculpa aí pela demora, tive que regravar esse vídeo, mas dá tudo certo. O importante é que no final tudo corra bem, tá bom? Vem estudar comigo, valor acessível, material de qualidade, graças a Deus com o professor, que aprova há muitos em concurso e seleção, tá bom? É isso, acho que não estou esquecendo nada, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, quero chegar a 7 mil inscritos, tá bom? Antes do meu aniversário, próximo mês, cuida que eu quero meu presente. Meu presente é meus 7 mil inscritos. E segue também o professor no Instagram, tá bom? É isso, Deus abençoe, tchau, até a próxima. Valeu!